tranquilidade em nossas casas. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. A gente sempre começa com um pequeno bate-papo, né, uma pequena reflexão. E aí hoje eu vi a notícia, né, que o nosso governador, o Witzel, também, né, está flexibilizando as medidas aí com relação à pandemia. Já está liberando shoppings e bares, restaurantes, enfim, liberou praticamente tudo, inclusive também os cultos religiosos, eventos esportivos, né, sem presença ainda de público, mas já estamos começando a liberar. E isso no momento em que a gente vê que a curva ainda está subindo, que ainda estamos tendo muitas mortes, em que a mortalidade aqui no Rio está sendo a maior do país, enfim, como a gente conversou na terça-feira, né? Aquilo que a gente percebeu quando o Crivella abriu, começou a abrir, a flexibilizar, a gente também continua vendo isso hoje, não tem muita diferença. E a gente está vendo os Estados Unidos também fazendo esse mesmo tipo de situação, também começando a flexibilizar, o México começando a flexibilizar. Em contrapartida, a gente está vendo países que estavam abertos, né? Estavam mais abertos, como a Suécia, pensando em começar a fechar. A Inglaterra, que estava fechada, começou a flexibilizar e já está sentindo crescimento novamente nos casos, e com isso está havendo novamente a necessidade de pensamento de voltar a fechar. Na Coreia, várias escolas já foram fechadas novamente, enfim. É verdade que ninguém sabe exatamente o que é melhor, o que é o necessário, qual é a melhor medida, qual é o certo entre economia e saúde. Realmente é uma situação difícil e que, obviamente, qualquer um de nós que estivéssemos na posição de tomar decisões nesse momento, todos nós provavelmente também estaríamos com as mesmas dúvidas, com as mesmas incertezas, na mesma situação. E aí, em escala menor, nas nossas vidas, nós precisamos tomar essas decisões. Então, apesar da abertura que está sendo feita, da possibilidade de se realizar os cultos religiosos, nós ainda vamos nos manter fechados por uma questão de segurança de todos. Mesma posição que eu tinha na terça-feira, mantenho hoje ainda. Em função da incerteza, em função de não ter a sinalização da espiritualidade que seja um momento da gente retomar. É um momento ainda muito crítico, né? E é um momento onde a gente precisa muito da nossa religião, e me preocupa muito aqueles que não têm religião, né? Os materialistas, aqueles céticos que não acreditam em nada, que não têm nenhuma religião. Para esses, com certeza, fica tudo muito mais difícil. E mesmo para aqueles que têm uma religião, mas que não conseguem compreender ou vivenciar a sua religião de uma forma mais completa, de uma forma mais plena, também vão ter alguma dificuldade nesse período. Por isso que é importante essas nossas reuniões, por isso que é importante a gente estar tendo essa oportunidade de renovar as nossas energias, para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade, paz, serenidade, para tomar as nossas decisões, procurar fazer escolhas melhores diante disso tudo que está acontecendo. E aí, eu fui hoje nesse livrinho, que é o Pão Nosso, né? Livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 68, onde ele fala que é necessário acordar. E aí tem uma mensagem de Paulo aos Efésios, que fala assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. E aí ele vem falando aqui no texto daquelas pessoas que têm a religiosidade, que são religiosos, mas que, na verdade, não compreendem bem isso, né?
têm dificuldade de compreender bem isso. E aí tem um trechinho que eu vou pedir licença a vocês para que eu possa ler, que fala assim: na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Muitas vezes a gente entende a presença da espiritualidade nas nossas vidas ou das nossas divindades de crença, independente da nossa religião. Muitas vezes a gente entende que essas entidades elas precisam resolver as nossas questões, que essas entidades precisam enfim, que elas estão ali à nossa disposição para fazer o que é necessário por nós, né? Mas elas estão ali sim para nos ajudar, mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Então, quando ele fala que a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, é porque a cada momento nós estamos fazendo escolhas, estamos tomando decisões, estamos agindo, né? As nossas atitudes elas vão influenciar tudo que está à nossa volta, né? A nossa relação com as outras pessoas, a nossa relação dentro enfim, da nossa participação dentro da sociedade. Ele diz que nós precisamos nos indagar do que desejamos, dos nossos desejos, porque nós temos as nossas metas, nós temos aqueles objetivos que a gente quer alcançar. E será que esses objetivos que a gente está querendo alcançar realmente são aqueles objetivos que nós precisamos como religiosos, que nós precisamos como espíritos em evolução? Ou são aqueles objetivos mais imediatistas, mais materialistas, mais ligados às sensações, né? Aquelas alegrias fúteis, muitas vezes, do momento e que vão passar? Então, além de a gente saber o que a gente está fazendo, o que a gente está querendo alcançar é muito importante. Também a que propósitos a gente atende, porque muitas vezes esses desejos nos levam a fazer determinadas escolhas ou a definir determinados parâmetros ou determinados paradigmas, e aí nós seguimos esses parâmetros, nós seguimos essas verdades que nós elegemos, né? Então, a que propósitos a gente realmente está buscando a nossa religiosidade, dentro da nossa religiosidade? Quando esses propósitos eles estão mais voltados, né, às questões da matéria, às questões dos prazeres mais imediatos, né? O que faz isso é nos afastar, né, daquelas ligações com a espiritualidade, com a nossa religiosidade, com a nossa religião, né? E aí ele bota e a que finalidades se destina, né? Então a gente precisa compreender definitivamente qual é o objetivo da gente estar aqui, né? Da gente estar vivenciando isso tudo, porque nos são dadas essas oportunidades de aprendizado, porque nos são dadas muitas vezes as dificuldades no caminho, para que isso, então, venha a nos despertar para as mudanças que precisamos fazer, para que a gente possa reconhecer as nossas virtudes, as nossas imperfeições, conhecer a nossa força, os nossos limites, as nossas fraquezas, e aprender a lidar com tudo isso. Então, com certeza, nesse momento, aquelas pessoas que não têm uma religião, aquelas pessoas que são materialistas, elas vão sentir muito mais essa fase que nós estamos passando. Mas aquelas pessoas que também têm uma religião
mas que ainda não compreendem essa religião de uma forma mais completa, que ainda não compreendem essa religiosidade, né, que tem essa dificuldade ainda, essas pessoas também vão sentir bastante todos esses movimentos, todas essas questões que a gente está vivenciando. É o capítulo 68 do livro Pão Nosso. A mensagem é bastante dura, eu até acho, mas Emmanuel não costuma ser muito cuidadoso, né, com relação a isso. Ele é bastante objetivo e bastante incisivo, e nessa mensagem ele é bastante incisivo com relação a isso, considerando que a gente, às vezes, está, como ele coloca ali, dormindo, né, dentro da nossa religião. A gente precisa despertar, né, realmente para o nosso papel dentro da nossa religião. E é isso que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje, né?